Fala pessoal, mais um episódio do Podqueijo, episódio, se eu não estou enganado, número 22, o tempo passa rápido, era ontem que eu estava aqui inaugurando esse projeto e já estamos quase no finalzinho de 2024, só com excelente conteúdo e excelentes convidados. Mas, como sempre, vamos agradecer os patrocinadores oficiais do Podqueijo, Laundromat Lavanderias, Ecos Black Móveis, Encanto de Minas, os melhores pão de queijo da cidade e hoje... Palitinhos de provolone, tá aqui na câmera. Aqui, ó, palitinhos de provolone. Já não estão mais tão quentinhos assim, porque eu já também aproveitei e comi alguns antes de começar a gravação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Todo mundo quer saber. Você que tá recebendo agora, ó, estamos em dezembrão, recebendo 13º, umas participação de lucro, um dinheirinho que tá sobrando a mais, aquela poupancinha que você conseguiu fazer durante o ano. Aí você se pergunta, o que eu vou fazer? Né? Vou deixar na poupança? Hoje já tá a informação muito rápida, tipo, eu quero investir. Mas como é que eu vou começar? A maioria não sabe. Isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado na faculdade, né? Isso é um ensinamento de um setor específico, que é assessoria de investimentos financeiros, poucos profissionais. Hoje já tem muito, né, Rafa? Eu vou chegar ali. Mas os que se capacitam, entendem muito do assunto, esses a gente realmente tem que trazer aqui. E é com isso que eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael Oliveira, assessor de investimento. E hoje ele não só é mais assessor, como ele dá mentoria para formar novos assessores. Então, Rafa, bem-vindo ao Podqueijo. Hoje nós vamos extrair todo o seu conhecimento, desde o zero ao avançado. Quem tá vendo esse episódio agora em dezembro tá falando assim, puxa vida, são os meus primeiros 1.000, 5.000, 10.000 reais que eu consegui juntar, quero começar a investir, mas não sei por onde começar, não sei absolutamente nada. Então, bem-vindo ao Podqueijo, se apresente aqui pra gente começar a nossa sabatina. Muito obrigado, Sérgio, agradecer pelo convite. Meu nome é Rafael Oliveira, já sou assessor de investimentos há mais de 8 anos e não comecei na assessoria de investimentos, né? Não sou formado em economia, mas me apaixonei por esse mercado já, como eu disse, há 8 anos. E hoje o objetivo não somente de auxiliar os clientes na parte de assessoria de investimentos, mas transformar o nosso mercado financeiro com profissionais cada vez mais capacitados, né? Que possam também não só transformar suas próprias vidas, mas as vidas do cliente. Eu acho que isso que eu acredito, né? Profissionais capacitados conseguem transformar a vida dos clientes também. E você comentou, né, de fim de ano, e a gente está no momento aí das festas de fim de ano, e a pergunta que mais surge agora, né, o dólar, quando é que tá, né, o dólar a R$6, quanto que vai esse dólar, né? Então, estamos aí, pode ficar à vontade a gente desmistificar um pouco essa parte dos investimentos. Você falou uma palavra muito interessante, desmistificar, né? Dólar e tudo mais, eu vejo... Mas antes da gente começar a falar do assunto, eu tenho um presentinho pra você. Ó. Meu amigo. Aqui você vem, mas não vai embora de mãos abanando. A Encanto de Minas, ela faz questão de falar quem vai hoje no seu episódio. Aí eu falo quem que é, ele falou, então leva esse pão de queijo aqui. Ó. E a Encanto de Minas está presenteando você hoje com um queijo recheado com calabresa. Aí sim, hein? Ó. Esse aqui é top demais. Esse já vai pro café de amanhã. Já? Pera aí que eu vou tirar uma fotinha aqui pra depois eu vou te mandar. Vou marcar, você posta, marca Encanto de Minas que tá sempre aqui nos apoiando. Boa! Deixa eu guardar aqui, porque aqui tem um gel pra não descongelar. Você vai levar geladinho pra sua casa. Bom demais. Doutor, então vamos começar a falar. Vamos direto lá. e reto no assunto que eu acho que quem tá vendo quer saber. Você falou de uma coisa muito interessante. Dólar. Chega no final do ano, vai virar o governo lá nos Estados Unidos. E o que eu vejo de comentário no Brasil, e eu vou falar, comentários muito ignorantes. Independente se é do partido XPTO, não faz diferença, eu vejo comentários assim. Eu ganho em real, eu gasto em real, gasolina em real, o supermercado eu gasto em real, eu não tô nem aí pro dólar. E a pessoa acha que o dólar não afeta absolutamente nada disso. Eu não consigo mais perder meu tempo ficando debatendo com esse tipo de gente e tudo mais. Então, já que você começou a falar do dólar, o que o dólar impacta? E eu não tô falando só, o dólar é só para quem investe e compra dólar. Não, o que o dólar impacta em relação a tudo isso? Vestimenta, petróleo,
imóveis, enfim, todos os setores do Brasil aqui. Uhum. Acho que a gente tem que começar. Vamos sair do mercado financeiro antes. Se a gente hoje tem acesso, né, a estar vendo esse podcast a qualquer lugar do mundo, isso significa que as coisas estão cada vez mais interligadas. E isso vai refletir nos investimentos também, sem dúvida alguma. Não existe, né, cada ano que passa, as coisas são cada vez mais interligadas. Então, o que a gente vai fazer, seja independente do segmento, do setor que a gente está fazendo aqui, vai impactar ao redor do mundo também. E isso o dólar também é o lastro, né? É igual você comentou, né? É complicado a gente pensar eu não vou viajar para Disney esse ano, então eu não preciso me preocupar com o dólar. É o que mais surge. Ou então eu não ganho suficiente para comprar dólar, tudo meu é no Brasil, não tô preocupado se o dólar vai chegar a R$10. E aí a gente pegar, né? Combustível, né? Então a gente tem hoje o combustível, ele é exportado. Né? Então a gente tem a exportação do combustível. Se a gente manda o combustível para fora, ele é vendido por um preço. Então, quando a gente precisa também comprar, que a gente não é autossuficiente, né, no combustível que a gente utiliza, a gente vai comprar pelo preço baseado no dólar, né? A gente não consegue chegar lá e falar, o meu real vale tanto. Não, existe uma cotação e tudo é atrelado a dólar. Né? Qualquer troca de moeda financeira que a gente vai fazer, ela pode ir do real para o euro, mas ela passa por uma moeda antes, que é o dólar, que faz essa intercambiabilidade, né, entre os preços. E hoje, né, o nosso mercado, né, o Brasil, ele é altamente dependente, não somente da exportação, mas também da compra, né? A gente depende muito, né, de comprar produtos, principalmente os produtos manufaturados. A gente não consegue, né, ter produção da maioria das coisas, tudo que a gente está olhando aqui. Então, se a gente vende a matéria-prima dessa mesa em real, a gente vai comprar ela manufaturada depois, e aí a gente tem o preço do dólar embutido. A gente exporta em real desvalorizado e compra em dólar super valorizado. Exatamente. Ah, mas eu ando de ônibus, beleza. O ônibus anda com um diesel que também vem de fora. E as peças vêm importadas, então se tudo começa a ficar caro, o preço da passagem do ônibus vai subir, vai afetar o bolso do brasileiro, que acha que não precisa se preocupar com o valor do dólar. Então, desmistificando essa questão do dólar, sim, afeta o seu bolso, mesmo que você não compre ou venda dólar, não mexa em bolsa, não invista em dólar americano, vai afetar o seu bolso, sim. Muita gente junta 5, 10, 2 mil reais, 3 mil reais, 50, que seja o valor, ou então nunca investiu e de repente recebeu uma herança, né, um processo antigo, e fica pensando, né, será que eu devo investir? Por onde que eu começo? Né? O que significa tudo isso que meu assessor está falando? Porque, primeiro, que não tem um assessor. Ele vai ligar numa corretora para ser apresentado para um assessor. E é isso que a gente quer que você traz a clareza. Né? Por onde a gente começa? Por exemplo, o cara vai chegar cru para você e falar: Rafa, apareceu um dinheiro na minha vida aí, uma herança. Nunca investi. Pronto. A partir daí, que eu acho que a maioria das coisas que acontece com você, talvez hoje, depois de muito tempo, você tem uma carteira talvez diferente, já com clientes antigos, mas aquele cara que chega novo, hoje, qual que é o primeiro passo? Você fala assim, beleza, senta aqui e o papo é esse. Qual é o papo? Acho que primeiro de tudo, a gente pensar como que funciona a cadeia, né? Quando você vai querer investir qualquer tipo de dinheiro, você precisa buscar uma instituição financeira, seja o seu banco, ou uma corretora, né? Mas vamos tratar como se, né, fossem os bancos. E aí você vai ter você tem a possibilidade de abrir a sua conta sem ter contato com ninguém e fazer os investimentos. O problema é que hoje, em qualquer tipo de banco, né, ou corretora que você for abrir sua conta, você vai ter acesso a milhares de produtos de investimentos, diversos tipos. E se a gente não tiver um cuidado na hora de fazer essa seleção, a gente vai correr um sério risco ali de não atingir os nossos objetivos. E aí acho que essa palavra objetivo, ela é muito importante. Tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que ter um objetivo. Se a gente não estabelecer qual o objetivo que a gente quer para os nossos investimentos, seja comprar um carro, seja gerar uma renda de X reais, ou seja fazer uma viagem. Se a gente não tiver esse objetivo, qualquer resultado ali vai ser superficial. Então, quando eu falo de rentabilidade, né, várias vezes, a primeira pergunta que eu faço para um cliente, qual que é o seu objetivo com o seu dinheiro?
E aí o cliente fala, rentabilizar o meu dinheiro. Eu falei, eu entendo, mas o que Todo você mundo quer crescer o dinheiro. Crescer é ótimo. Aí quanto que você pensa? Não, eu quero o máximo possível. Ótimo, mas você precisa me dar um parâmetro. Se você me der o parâmetro e a gente traçar um planejamento de quais são os melhores investimentos, qual que é o prazo que a gente vai fazer, aí sim a gente vai conseguir saber se a gente está indo bem ou está indo mal. Por isso que ter um profissional ao seu lado é importante. Não somente para te acompanhar nesse planejamento, é igual você ter um personal, né, trainer, quando você vai para academia, né, ele vai te ajudar a chegar naquele objetivo, ele traça para você uma sequência de treinos, que se você estudar, for na internet, você vai até conseguir montar um treino, mas às vezes você não vai conseguir na mesma velocidade, e às vezes você vai pagar alguns custos altos, né, e às vezes com a sua saúde, no caso do personal trainer. E aqui Sim. a gente está falando com o nosso patrimônio. Então, é importante ter um profissional e a nossa função, ela não é somente auxiliar nos objetivos, mas descomplicar o mercado. Se eu tô falando alguma coisa para um cliente e ele não entendeu, é porque eu preciso ser mais simples na hora de entender, né? O que constrói patrimônio não vai ser o seu investimento, é o seu trabalho. Então, o trabalho que você desprende horas, gera sua renda, isso que vai construir o seu patrimônio. O investimento, ele vem para auxiliar nessa construção e você chegar em algum objetivo ali. Agora, quantas pessoas, né? Todo mundo às vezes tem aquela pessoa, o primo do tio que ficou milionário investindo em ações ou Bitcoin. Esse cara é um em 10 milhões, não vou falar nem em 1 milhão. Ou o Luiz Barsi, né? O rei dos dividendos, o pessoal costuma falar muito quando começa a ler sobre dividendos. Ele fez a fortuna dele só comprando ações. Tudo bem, mas ele é 1 em 1 milhão. Em 1 milhão. Você Não, pode... é 1 em 10 milhões. Você pode seguir a estratégia dele, mas você seguindo a estratégia dele, mesmo assim, você não vai conseguir, às vezes, ter os mesmos resultados que ele teve. Rafa, interessante você falar isso aí. Vamos desmistificar mais uma coisa que você acabou de falar. 1 em 10 milhões vive hoje de investimento. Hoje ele consegue viver da renda passiva, porque às vezes ele acertou. Foi um momento único na vida que ele acertou, apostou e tudo mais. Qual que é o intuito também aqui do vídeo? É desmistificar isso aí e trazer esse pessoal que está querendo investir um pouco mais para a realidade dos fatos. A vida é real, gente. A vida não é o que vocês estão vendo na internet. E olha que nós estamos agora na internet, Exatamente. mas a gente está aqui falando a realidade. Porque tem um cara que chega lá e fala assim, se você tivesse investido na cripto que eu falei há 6 meses atrás, R$1.000, hoje você tava com 1.700.000. E começa. Aí começa aquelas enganações. Aí no final o cara tá vendendo pra você o quê? Uma mensalidade de R$ 89,90 pra te dar uma lista de criptos que nunca chega. Eu já comprei essa apostila, eu já investi e tudo mais, eu falei assim, será que vai ter uma listinha de cripto mesmo? Não tem, tá? Não tem listinha de cripto. Basicamente é isso. Então, se você quiser comprar, vai por conta de risco. Já estou dizendo para você que não. Qualquer coisa, vai lá no RA, reclame aqui, coloca o nome da empresa, vê se de fato eles estão prometendo aquilo que eles entregam. Aí tem outro ponto. Agora nós vamos falar dos conceitos, tá? CDB, fundo imobiliário, renda fixa, diferença entre pré e pós-fixado, COI e tudo mais. Vamos falar do COI. Um monte de gente condena o COI. COI não presta, que não sei mais o que. Eu tenho aplicação já, há 8 anos inclusive. Teve um momento que eu tive que fazer uma retirada, comprei um imóvel e tudo mais, e depois eu voltei a aplicar novamente e tal, e o COI tá lá. Foi o meu maior rendimento. Foi o meu maior, continua sendo o meu maior rendimento. Só que também é o mais volátil. Para quem não sabe, o volátil é a agressividade, é o nível da agressividade que você quer. Menos volátil é aquele fundo seguro, que vai sempre crescer devagarzinho, é um perfil conservador, ele vai te dar aquele rendimento, mas vai te dar pouco. Você não vai conseguir sobreviver dele. Já um muito volátil, ele pode dobrar amanhã e ele pode ir pela metade também depois de amanhã. Então você tem que ter estômago e até fôlego financeiro para isso. Então, o que a gente vê na internet é muito guru. Um fala muito bem do COI, aí você passa para cima no próximo patrocinado, o cara metendo o pau no COI. E aí, o que é o melhor? Né? É isso que eu quero saber de você. E antes da gente falar o que é melhor, vamos falar desses um por um, que a gente escuta demais, porque hoje eu entendo um pouco, mas também não entendo tudo. Então nós vamos falar o quê? Vamos começar pelo CDB, né? O que é Não, antes da gente falar dos conceitos desses fundos, primeiro, qual que é o ponto de referência para a gente entender o rendimento de um dinheiro aplicado numa carteira de investimento?
Pode. Qual que é? É inflação? É taxa Selic? É o dólar? Qual que é o ponto de referência principal para pro cara que está iniciando falar assim, agora eu entendi o que é o tal do IPCA mais 3, CDI mais 7. Uhum. É uma linguagem esquisita. Parece que você Sim. está lendo uma bula de remédio ou então uma carta de advogado. Por isso que eu volto, né, na questão do objetivo. Se você tem o seu objetivo, para o que você quer atingir é comprar minha casa daqui 5 anos. A rentabilidade que você vai se balizar é o que você precisa para atingir esse objetivo. Porque, vamos pegar antes de falar do CDB, dessa questão dos balizadores, todo investimento ele tem três itens ali, né? Que é rentabilidade, segurança e liquidez. Liquidez é acesso ao capital. Se você tem alta liquidez, você acessa rápido o capital, baixa liquidez, você demora para acessar o capital. Só que nenhum investimento possui os três, rentabilidade, segurança e liquidez. Então pega um imóvel. O imóvel, ele é seguro. Você vê o imóvel, é muito seguro, palpável. Ele é rentável? Muitas das vezes, ele é rentável. Mas ele é pouquíssimo líquido. Você não consegue... Eu preciso de 100 mil reais. Você tem um apartamento. Você não vai conseguir vender ele de hoje para amanhã. O apartamento vale 500 mil. Você não vai vender a cozinha para pegar 100 mil reais. Então, sempre vai ficar para trás. Pegar a poupança. Poupança é um investimento seguro. Ele tem acesso rápido. Você pode resgatar no mesmo dia, amanhã. Mas ele não é rentável. A rentabilidade dele é baixa. E aí a gente pode ir fazendo para qualquer tipo de investimento. Seja no mercado financeiro ou não. E aí fica uma dica, sempre quando você for fazer algum tipo de investimento ou utilizar o seu dinheiro para alguma coisa, avalie esses 3 pontos. Se tiver esses 3 pontos junto, cuidado que você pode estar caindo numa fria. O R é de rentabilidade? L de liquidez e S de segurança. S de segurança e L de liquidez. Isso. Beleza, ótimo. Então, esse é o parâmetro básico para a gente avaliar qualquer investimento de forma simples. É claro que quando a gente fala, né, da questão da segurança, a gente já fala de risco, né? O que a gente fala de risco? Existe o risco que comumente a gente pode tratar como oscilação, que é o que você falou da volatilidade. Sim. Quanto que balança, né, o investimento. Eu investi 100 mil, amanhã ele cai para 90, depois volta para 110. Esse é o risco de mercado, tá? Que é oscilações. Só que existe também o risco de crédito, que é o quê? É você fazer um investimento e você perder todo o seu capital, não por oscilações, mas simplesmente porque vamos pensar que você investiu numa empresa e essa empresa quebrou, né? Você faliu o negócio, então você foi para zero. São 2 tipos de risco diferentes. Na maioria das vezes, os produtos que a gente encontra no mercado financeiro, e aí se você, né, fizer uma breve curadoria, não estou nem falando para você ir muito profundo, você vai estar conseguindo ficar somente com o risco de oscilação, que é o risco de mercado. Eu acho que é esse risco que a maioria das vezes as pessoas falam, nossa, esse investimento é muito arriscado, e a gente sempre fala de volatilidade. Sim. Né? Então, objetivos, né, a gente vai conseguir balizar. Deixa eu pegar um gancho aqui antes de deixar o povo com medo aqui, porque o telespectador aqui, o internauta que tá vendo aqui falou assim, cara, de repente você pode perder tudo. O cara que tá iniciando já não vai começar a investir. Isso. Então, existe uma forma segura de o cara falar assim, não, eu vou colocar 50 mil na mão de um assessor que vai me ajudar a diversificar minha carteira. Qual é o risco de eu perder tudo? É se eu colocar em ações, se eu colocar em alguns fundos? Ou eu não posso perder esse dinheiro. Foi o dinheiro que eu juntei a minha vida inteira. Eu quero ver ele crescer, eu não quero perder ele. Existe alguma garantia que se uma empresa quebrar, ele vai ter esse dinheiro de volta? Ou é um mercado realmente que, assim, só entra quem tem estômago para ganhar ou perder tudo? Aí que tá. Ótimo ponto que você colocou, Sérgio. Na parte dessa questão do risco, se você está fazendo um investimento com um profissional do seu lado, eu não vou falar que você vai isentar 100%, mas você vai praticamente anular muito essa questão do risco de sumir o negócio que você está investindo. É óbvio que a gente tem que avaliar cada investimento. Então, as rendas FIIs, nós vamos falar de cada um e a gente pode ir abordando essa questão do risco. Mas os investimentos mais convencionais, a renda fixa, você tem um fundo que, se, por exemplo, eu investi no Nubank, o Nubank quebrou, você tem um fundo que te devolve o dinheiro se você tiver um investimento até 250 mil. Então, muitos investimentos têm essa garantia. Então, já é... Que é o FGC. O FGC, exatamente. Fundo Garantidor de Crédito.
Outros investimentos, que aí você tem, por exemplo, se a empresa quebrar, mas uma renda fixa, você tem o quê? Uma garantia física, que se ela vender o patrimônio dela, você vai conseguir ter esse dinheiro de volta. A gente tem que avaliar investimento por investimento, tá? Por isso que, na hora de avaliar os 3 pilares, né, é importante sempre olhar. E aí tem um alerta, né, para a questão dos profissionais. A gente falou no começo que ter profissionais cada vez melhores é muito importante. Mas se o profissional só tá te falando o lado bom daquele investimento, alguma coisa de errado também vai ter. Nada existe somente o lado bom. Então você sempre vai abrir mão de uma daquelas 3 pontas, e aí você tem que se informar. Então quando você tiver com o seu assessor de investimento, seu gerente de banco, o seu consultor, se ele falar coisas boas de liquidez, coisas boas de rentabilidade, coisas boas de segurança, questiona ele de novo. Provavelmente alguma coisa errada vai ter ali. Mas mercado financeiro, eu te falo, sem problema algum, que nós estamos falando aí dos investimentos mais seguros do que a gente tem. Muito mais seguro do que a gente investir numa empresa, às vezes, local. Sim. Que, nós estamos falando ali de coisas testadas com milhões, bilhões de investimentos e com uma segurança ali bem, vamos dizer, auditada, né, e controlada, né? Uma curadoria feita melhor do que, às vezes, eu vou emprestar para o meu cunhado que vai começar um negócio. Exatamente. E vai ser Cuidado ao emprestar, né? Exatamente. Enfim. Então, nesse ponto, já desmistificamos a questão de assim, investimentos em carteira, eu tenho arriscado a perder tudo. Pronto, já desmistificamos isso aí. A maioria dos fundos, os mais seguros, tem o FGC por trás, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que se a empresa quebra, o fundo quebra, se for um investimento naquele fundo de até 250 mil, o teto continua sendo 250? Ou aumentou para 260? 250 mil até 1 milhão de reais você tem em 4 instituições diferentes. Então você pode ter lá, se eu tenho 1 milhão de reais, eu tenho 250 mil na instituição 1, 2, 3 e 4. Se delas quebrarem, você não vai perder o seu dinheiro que você aplicou. Mas eu apliquei 50 mil naquela empresa, o FGC vai te garantir esses 50 mil. E é importante falar, no momento que a gente está vivendo, nós vamos falar mais sobre isso, mas nós estamos com a renda fixa, né, que é os investimentos que esse fundo cobre, está muito atrativa. Então as taxas estão lá em cima, a gente tem investimento pagando 13% ao ano isento de imposto de renda. Uhum. Isso é muita taxa mesmo. Só que eu vejo muito cliente vindo para mim, me vê para mim a melhor taxa aí. E ele não tá nem aí de olhar a qualidade, às vezes, do banco. Então ele vai investir ali no banco XPTO, um banco que ele nem conhece, pegando a melhor taxa, pensando assim, se o banco quebrar, eu tenho o FGC. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque quando a gente vai usar a garantia do FGC, você não vai ter o capital no mesmo dia. Então é um processo, rápido, é de 60 a 90 dias você consegue já ter Mas não capital, é amanhã. Mas não é amanhã. E aí, se a gente começa, ir por esse lado, eu prefiro o quê? Vamos investir em instituições que são sólidas o bastante para que você não precise do FGC, mas se caso precisar, ele está lá. Então, aí a gente fala, né, dos rates, as notas que as agências de risco, né, existem empresas que avaliam os bancos e elas dão nota, esse banco aqui, ele é AAA, ou seja, a segurança dele é a maior possível. Esse banco é a nota B, ou seja, ele já não é tão seguro. Então, é bom avaliar antes e não sair investindo em qualquer coisa só pensando no FGC. Tá? Porque isso pode trazer alguns problemas, uma dor de cabeça desnecessária. Não, eu acho que não é só no investimento, é em qualquer coisa. Seja abrindo uma empresa para vender açúcar, garrafa de café, podcast, inclusive. Avalie todos os riscos, cara. E inclusive o seu investimento a ponto de você poder perder e recuperar em quanto tempo. Isso aí é normal. Vamos começar a falar então desses fundos aí, porque a maioria que tá começando a investir, você vai começar o assessor vai falar, cara, tem uns CDBs aqui, tem uns COIs, tem não sei o quê, e a pessoa fala, cara, você tá falando grego pra mim, faz o seguinte, faz uma lista pra mim aí, o que você achar melhor, tô confiando meu dinheiro na sua mão. Foi assim que eu comecei, inclusive, há 8 anos atrás. Eu falava, cara, não tô entendendo nada que você tá falando, eu vou pesquisar tudo que você tá me dizendo aí, mas eu vou na sua sugestão. Aí eu sempre perguntava, você já aplica? Não, eu aplico e tudo mais. Então, faz minha carteira igual a sua. Aí o cara, mas pelo menos o cara foi honesto, falou assim, olha, minha carteira é mais agressiva. Né? Eu já tô aqui dentro do mercado e tudo mais. Pelo seu perfil, pelo seu objetivo, que ele fez eu traçar um objetivo do que eu queria, como você mesmo disse. Eu falei, cara, eu sou conservador porque eu não posso perder esse dinheiro, demorei a juntar. Mas também não quero muito devagar, não. Tem coisa que eu quero arriscar, então eu fiquei no moderado. Depois nós vamos falar disso também. Você falou, às vezes antes de a gente entrar, a questão dos parâmetros de rentabilidade, né? A gente falar sobre a questão
um percentual do CDI, como que eu sei se a minha carteira tá boa ou tá ruim? O primeiro parâmetro que a gente mais utiliza é o CDI, né? Começa a sopa de letrinhas. Então vai, né? é bom que isso que tá no roteiro, então nós vamos pular para cá, pronto. Referência de valores e índices. Uhum. Explica aí, CDI e IPCA. CDI e IPCA. Então vamos lá. CDI, o nome, né? Certificado de Depósito Interbancário. Então é quanto que um banco cobra para outro banco emprestar dinheiro para ele. Então, todos os dias existe uma taxa em que um banco, o Itaú, pega dinheiro emprestado com o Bradesco, e aí a média desses empréstimos entre os bancos no dia define o CDI. Mas vamos simplificar. Você vai pegar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né, que norteia a nossa economia, e ele vai ser mais ou menos 0,10% a mês. Então, se a gente tem hoje a Selic 11,25, o CDI, nós estamos falando de 11,15. Então, é geralmente essa média. É muito próximo. Muito próximo. Então, quando você está falando de CDI, lembra de Selic. Taxa básica de juros. Taxa básica de juros, muito importante. Ela é um instrumento definido e que existe pelo Banco Central. Então, o Banco Central que define essa taxa. Ele não é um negócio que acontece. Ela é uma taxa definida. Se o Banco Central chegar a falar, olha, amanhã eu acho que eu quero, a partir de hoje, uma taxa de juros de 5%. Ele pode, com uma canetada, ir lá escolher a taxa de juros 5%. Do mesmo jeito que ele pode subir essa taxa de juros para 15%. Mas por que ele movimenta essa taxa de juros? E por que a gente vê, olha, os juros estão subindo, os juros estão caindo? Ele usa isso basicamente para controlar ou estimular a inflação, que é o IPCA, né, a nossa inflação. Então, sempre quando você for investir, lembre, Selic, taxa de juros, é algo definido por um comitê, pelo governo. Agora, a inflação não é nada definido, é algo que você pega a média dos preços. Então, a gente tem, dentro do IPCA, né, o índice geral, ele vai pegar a média de preço dos principais produtos, transportes, alimentos, serviços, e aí por isso que a gente vê, a inflação subiu, porque a média dos produtos subiu. E aí, às vezes se fala, mas eu fui na feira e eu vi no jornal que a inflação subiu só 5% esse ano, mas o tomate subiu 30%. Mas ela está pegando uma cesta, uma média ali de alguns produtos selecionados, e não é todos os produtos em geral. Sim, tá? Entendi. E aí, a base da nossa rentabilidade, e aí a opinião, né, do Rafael, que eu gosto de utilizar, se baseie frente à inflação. Como a inflação é algo vivo e não depende, né, de nenhum governo, não tem como o governo chegar e falar, essa xícara vai custar amanhã R$10. Ele não consegue fazer isso. O mercado se ajusta sozinho. Agora, ele pode chegar e falar, a Selic vai ser amanhã 10%. 10%. Então, se baseie pela inflação. E aí, se a gente tem um ganho acima da inflação, significa o quê? Se eu tenho R$10.000 hoje e a inflação nos próximos 10 anos ela for de 100%, significa que eu preciso ter R$200.000 para ter o mesmo poder de compra. Mesmo poder de compra. Para a minha vida. Então vamos no exemplo prático. Se você oferece um fundo para um cliente e você chega para ele e fala assim, Sérgio, esse fundo aqui ele está pagando CDI mais 3%. Isso significa o que em valores? Só para o nosso internauta aqui entender. Uhum. Vamos supor que o CDI está 11%. Taxa Selic, cravou 11%. Certo. Então nós estamos pagando 11%, o CDI ou o Selic, que está muito próximo ali, que está 11% mais 3% ao ano. Você está tendo 14% ao ano de rentabilidade. Ok. Certo? Essa é a sua rentabilidade. Para vocês entenderem 14% como referência, a poupança hoje não está pagando nem 6%. Isso. Toda vez que a Selic ultrapassa 8%, ela fica travada basicamente ali em 0,5% ao mês, que dá os 6% ao ano. Que dá basicamente. Então, deixar dinheiro em poupança, gente, vocês me desculpem. Eu acho que tem que falar a palavra, não tem outra. Talvez por falta de entendimento, mas é a maior burrice que você tem. Se você tem dinheiro, a poupança é o último lugar que você tem que deixar. Qualquer rendimento seguro, mesmo cobrando imposto de renda no final da sua lucratividade, vale muito mais a pena do que deixar seu dinheiro na poupança. Pode me corrigir se eu estiver errado, Você tá? falou certíssimo. E fazer um gancho da poupança, quem precisou fazer ou conheceu alguém que está procurando fazer um financiamento imobiliário nos últimos meses, ouviu falar que a Caixa Econômica não está emprestando dinheiro. E o que isso tem a ver com a poupança, com os investimentos? Nós estamos falando de financiamento agora. Eu vou comprar minha casa e vou financiar. O banco, ele ganha dinheiro de que forma? Ele pega o dinheiro de alguém, te paga uma rentabilidade. Então, eu pego o dinheiro do Sérgio, você aplicou na poupança, eu te pago 6% ao ano e eu vou emprestar a 10% para outra pessoa. Então, ele ganhou esses 4%. E da onde que vem o dinheiro que o banco empresta para financiamento imobiliário, para essa modalidade específica?
é a poupança. E o que tem acontecido? Quanto mais acesso o investidor tem a investimentos de melhores qualidade, e aí nós não precisamos, igual você falou, pensar muito fora da caixa para escolher um investimento melhor que a poupança, o brasileiro começa a tirar dinheiro da poupança. Se ele Sim. tira dinheiro da poupança, o banco não tem recurso para fazer o financiamento, igual a gente está acostumado, a taxas de 9% ao ano, 10% ao ano, e aí essa taxa de juros começa a crescer, porque ele vai precisar pegar o dinheiro que ele está usando no investimento, que paga um pouco a mais para o investidor. Aí, se eu estou pagando 10% para o investidor, eu preciso emprestar no financiamento a 12, 13. Então, por isso que a gente está vendo os bancos também com dificuldade, né? Então, Isso quer dizer que então que o brasileiro está começando a ter uma cultura de investimento melhor. tá melhorando cada vez mais. Que continue assim, porque a nossa educação financeira no país é um lixo. Jesus! Cara, vamos lá. Vamos começar pelo CDB. O CDB. Vamos lá, mais uma O que é o famoso? Eu tenho aqui, vamos investir em CDBs. CDBs. O que é esses benditos CDBs para quem tá aqui querendo começar a investir? CDB, poupança, a diferença deles é muito pequena. São instrumentos todos emitidos pelo banco. Então, o seu banco, você tá lá no banco, pode citar nomes? Já citei alguns, Pode, né? pode, Então, fala você aqui. tá lá no banco, o Banco do Brasil. Se você tá com investimento na poupança ou no CDB, você tá emprestando dinheiro pro banco. Na prática é isso. Sim. Então não tem muita mudança. O que você tem diferente é que quando você vai para o CDB, você tem um produto mais competitivo no mercado e você começa a ter taxas melhores. Mas é uma renda fixa. Uma renda fixa, você já sabe, né, ali que ela não vai ter oscilações e aí você vai conseguir fazer esse investimento. Tá. Então, basicamente, se a poupança está rendendo 0,6, um CDB vai render ali 0,8, se for muito bom, 0,9. Mas não chega a ser muito maior do que isso e alguns ainda têm imposto de renda? Todos os CDBs têm Todos os CDBs têm imposto de renda. Isso. O que você quer dizer? É 15%? Não. Na maioria? O CDB, praticamente todos os investimentos, eles são seguem a tabela regressiva de imposto de renda. Então, quanto mais tempo você fica no investimento, menor o imposto que você paga, até 2 anos. Então, de 0 a 6 meses, você paga 22,5% sobre o rendimento. Sim. De 6 meses a 1 ano, você paga 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Ficou 10 anos, é os mesmos 15%. Tá. Alguns investimentos, como ações, já começam em 15%. Vamos colocar um exemplo prático. Se você colocou lá R$1.000, vamos jogar 1% para a gente fechar a conta redondinha. Então tá rendendo ali, no ano esses R$1.000 vai virar... R$120. R$120. 1.120. R$1.120. Desses, se você for resgatar, você não vai resgatar R$1.120. Você vai resgatar R$1.120 menos o imposto de renda em cima dos R$120 que foi... Exatamente. Que você teve de lucro. Então, mas 15% em cima dos meus R$1.120 eu tô perdendo. Não, é em cima da sua lucratividade. Os seus R$1.000 está garantido. Mas os 15%, vamos colocar 15% de imposto de renda, ou 10% que seja, 10%. Vai ser incidido em cima do rendimento que foi de R$120. Então, o líquido é o seu lucro menos o imposto de renda para você não ter nenhuma dúvida. Fundos imobiliários. Muita gente fala bem, muita gente fala mal. E aí? Fundos imobiliários. Bom, fundo imobiliário, de maneira simples, é você investir em imóveis através do mercado financeiro. Como que funciona isso? Vamos pensar um condomínio, né? Então é um condomínio ali onde você nomeia um gestor e esse gestor ele vai pegar dinheiro meu, do Sérgio, né? Seu, investidor, e aí cada um põe um pouco de dinheiro e esse fundo ele adquire imóveis na maioria das vezes. Então vamos generalizar aqui que eles investem em imóveis. Que imóveis? É um shopping center, é um prédio comercial, é um galpão logístico. E aí os inquilinos desses imóveis, né, se a gente é o proprietário, cada um com a sua respectiva cota, eles vão pagar aluguéis. Esses aluguéis vão remunerar esse condomínio nosso. Depois que a gente tira as despesas ali, né, de quem é o gestor, a gente vai distribuir de novo esse lucro para os cotistas, né, para os investidores. Então você está investindo basicamente em imóveis e todos os meses você tem essa distribuição de lucros. Então é um investimento que tem essa vantagem e além de ter essa distribuição mensal, ele é isento de imposto de renda, tá? Então nos dividendos, né, todo esse aluguel que é pago mensalmente para você investidor, ele é isento. Tá. Isso, excelente. Naquele exemplo anterior de que a sua lucratividade é abatida em imposto de renda, no caso dos fundos imobiliários, não tem esse abatimento. Isso. Perfeito, o maravilha. único detalhe do fundo imobiliário que ele é um ativo que ele tem bastante liquidez. Então, se eu quiser me desfazer do meu fundo imobiliário
amanhã, em 2 dias, meu dinheiro está na conta corrente. Se eu tenho muita liquidez, eu fico sujeito a vender aquela minha cota para o valor que estiverem pagando no momento. E se eu estou indo a mercado para pegar a melhor oferta, eu corro o risco de quê? De ter oscilações. Então, se eu comprei uma cota a R$100 desse fundo e eu precisasse me desfazer amanhã, pode ser que o mercado vai estar pagando R$98 nela. Uhum. Então, independente dos dividendos que eu recebi. Então, você vai olhar lá, e aí é o que a gente chama, o fundo imobiliário é negociado na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nada mais é do que organizar as negociações. É porque, assim, anda se falando muito bem dos fundos imobiliários como uma forma de gerar a renda passiva e não apenas crescimento de patrimônio. Até porque você falou, a cota do fundo imobiliário ali, ela pode se manter durante 1 ano, 2 anos, ela pode crescer ou cair, mas o dividendo tá ali. Caindo ali, é todo mês? É padrão? Mês, todo mês eles têm que fazer a distribuição. E aí, você comentou, né, da distribuição de renda. Vamos lá. Você comprou um fundo que você sabe os imóveis que tem. Isso aí é aberto. Se você pôr no Google lá, vou pegar um exemplo de um fundo imobiliário aqui, o HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos. Você digitar no Google agora HGLG11, vai aparecer lá a lista dos imóveis que ele é proprietário. Você tendo em mãos essa lista, você sabe, né? Então vamos lá. Se você fosse contratar um especialista para fazer a avaliação daqueles imóveis, você tem um valor de mercado. Então, você que é investidor e já conhece às vezes o mercado imobiliário, você precisa saber o valor dos ativos que você tem ali em mãos. E não se preocupar com a cota. Por quê? Se os imóveis daquele fundo valem 300 milhões de reais e a cota do fundo se desvalorizou 20%, você tem que enxergar isso como uma oportunidade. Porque os imóveis continuam lá. Sim. E eles estão te gerando mais renda. Só que agora, se eu compro a cota, em vez de R$100 a R$90, eles estão gerando, às vezes, o mesmo aluguel, só que se eu investir R$90, o percentual de lucro que eu tenho sobre o valor investido é maior. É maior. É maior, Então eu vejo fundo imobiliário como um investimento excelente. Um excelente investimento. E o famoso ditado, né? Quem compra terra não erra. Exatamente, você tem aí. E aí um alerta também, né? Fundo imobiliário é uma classe relativamente nova no Brasil, né? Mas, assim, já tem mais de 10 anos que se popularizou o fundo imobiliário, mas sempre procura investir nos fundos de imóveis, tá? Eu acho que é mais fácil o entendimento nesse começo. Você tem vários tipos de fundos. Não é que os fundos porque você tem fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa, né, também. Lógico, do setor imobiliário. Sim. Mas é um investimento, eu acho, num segundo nível, né? Primeiro começa com os que têm imóveis, fica mais fácil você acompanhar, entender o que tem ali dentro, e depois você vai evoluindo também nessa classe. Beleza, show de bola. Fica aí. Já entendemos de CDB, entendemos de fundo imobiliário. Muita gente confunde o CDB e renda fixa, porque fala que o rendimento é pequeno, é garantido e tudo mais. Então, é um ponto que confunde, né? O que significa de fato a renda fixa? E aproveitando para falar, já fala da renda fixa e fala o que é a diferença do pré e do pós-fixado. Porque agora tá muito se falando disso, né? Ah, é um pós-fixado excelente, vamos investir. O cara fala, cara, eu já tava custando entender o que são os investimentos, agora você vem com pré e pós-fixado. Explica isso pra gente aí, Rafa. Então vamos lá. Tudo que a gente fala, CDB, LCI, LCA, que a gente não falou, poupança, todos esses títulos são títulos emitidos por banco. Você está emprestando seu dinheiro pro banco. O LCI e LCA a gente não comentou, mas ele é muito parecido com o CDB. A diferença é que ele também, para o investidor, é isento de imposto de renda. Ah, eu vou estar ganhando mais dinheiro? Não necessariamente. Depende da taxa. Então, se eu estou investindo num CDB de 12% ao ano, mas estou investindo, às vezes, num LCA que é isento de 10%, eu tenho que fazer a conta para ver qual que é mais rentável. Então, às vezes, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Então, tem que fazer essa conta para entender. Então, o veículo que vai te levar até a rentabilidade, se é CDB, LCI, LCA, ele não é tão importante. Aí você falou os indexadores que nós temos, pós-fixados, pré-fixados e os atrelados à inflação. Então volta lá do que a gente conversou sobre taxa Selic, inflação. Anota aí. É basicamente isso. Você tem títulos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, que são atrelados à taxa de juros, que são os mais convencionais, igual a poupança. Então se a taxa de juros começa a subir, sua rentabilidade aumenta um pouco. Se ela cai, ela também diminui. Então esses são os pós-fixados, tá? Então ela está atrelada à taxa Selic, ao CDI, basicamente. Em termos bem informais, o pós-fixado ela está atrelada diretamente à taxa de juros. Isso. Então a gente fala que quando o mercado está em crise e os juros não param de subir, são excelentes oportunidades de investimento. São excelentes oportunidades de investimento. Pós-fixado, entenderam? Mas não as melhores. Aí que a gente entra no pré-fixado e os de inflação.
E aí, toma cuidado também. Quando você está falando do investimento pós-fixado, não necessariamente você não pode chegar e falar, o meu investimento rende 1% ao mês. Você não pode falar isso, porque é um investimento atrelado a um índice que flutua. Você não sabe quanto que vai estar a Selic daqui a um ano. Ela pode estar 13 ou pode estar 9. Então, se ela pode oscilar, você não sabe. E eu vejo profissionais ainda no mercado falando para você, não, investe nesse daqui, nesse CDB, nesse LCI, que você vai ter 1% ao mês. Hoje, mas se a Selic cair... Então, a gente tá dependendo do cenário. Então, e aí acontece, o cliente investe nisso achando que vai ter uma rentabilidade, Sim. Ele faz um compromisso para aquilo e, de repente, muda o cenário. Se a taxa de juros muda, a rentabilidade muda também. Bacana. E aí, o pré-fixado, que é, acho que a primeira subclasse ali, ele, como o nome já diz, antecipadamente você fixa uma taxa. Então, você vai ter um vencimento para o título. Eu estou fazendo um CDB de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, dependente do prazo, com uma taxa fixa. 12% ao ano durante 2 anos. Ponto final, você já sabe exatamente qual que é a rentabilidade que você vai ter no final do período. Faça chuva ou faça sol. Beleza. Esse investimento, por mais simples que ele pareça, ele ainda é de pouquíssimo conhecimento dos investidores. Tá? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que você fica à mercê de um cenário. Né? Então, se eu investir a 12% ao ano hoje e a taxa de juros começar a subir, eu vou ter um investimento ali a 12, a taxa de juros foi para 14. Então Mas você vai continuar rentabilizando a 12. A 12. Se os 12 atingem o seu objetivo, lembra lá atrás do objetivo? Sim. Ok. Ok, beleza, tá tudo certo. Nossa, deixei de ganhar mais 2%. Cara, se você traçou esse objetivo, tá tudo bem. Mas se cair a 8, você garante os 12. Exatamente. E por isso que os investimentos pré-fixados, eles são importantes a gente fazer investimentos para prazos maiores. Isso é interessante. Isso é interessante. Quando você fala prazos maiores, você está falando do investidor não precisar daquele dinheiro, às vezes, por 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque ele vai ficar travado, entre aspas. Você pode tirar ele depois de um certo tempo, mas você vai pagar como se fosse uma multa. Você vai pagar o ágio, né? Existe uma... Ele vai te garantir esses 12% que o Rafa estava falando. Se ele subir para 14, você garante os 12. Mas se ele baixar para 8, você garante os 12. No entanto, é um fundo que vai travar seu dinheiro por 1 ano. Nesse ano você não pode mexer nele. Então, investir não é tão simples, né? Não comece achando que investir é você colocar um dinheiro lá no banco e amanhã você pode sacar ele. Nem todos os fundos permitem que isso aconteça. Exatamente. Então, tem essa questão, né? O que a gente chama de... É o vencimento. Todos os títulos têm um vencimento. Isso. Mesmo que você possa resgatar todos os dias, ele tem um vencimento. Dura 1 ano, dura 2 anos, né? Já teve algum momento na sua vida que você já fez um investimento. Tem um dinheiro, o seu gerente liga, tem um dinheiro aqui em conta, a gente precisa reaplicar, porque venceu o investimento. E mesmo que ele fosse um investimento, você podia resgatar a qualquer momento. Né? Aí você tem as carências. Tem investimento que não tem carência. Que ele tem vencimento de 1 ano, mas você tem a carência ali de 1 dia. Você pode resgatar a qualquer momento. Então, esse é um investimento. Agora, os pré-fixados, eles sempre são em prazos fechados. Se ele tem 2 anos, você tem que permanecer nos 2 anos. Posso sair antecipadamente? Pode, mas você vai de novo oferecer o seu título lá no mercado e aí você vai ver algumas condições. Bom, vamos pensar que o título tem 2 anos e eu tô daqui 1 ano, ou seja, falta metade do prazo ainda para vencer aquele título. Eu quero resgatar esse dinheiro. Eu vou lá no mercado, falo para o meu assessor de investimentos, olha, Rafael, eu quero resgatar esse meu investimento que eu apliquei ele a 12% ao ano, 1 ano atrás. Se a taxa de juros daqui 1 ano ela tiver mais alta, provavelmente você vai resgatar antecipadamente com um pênalti, um deságio. Agora, se a taxa de juros ela caiu, as condições ficaram mais favoráveis, a gente está com menos instabilidades, você vai ter uma condição melhor e você pode sair, às vezes, até num valor maior do que você investiu, que é o ágio. Então, existe essa possibilidade. Tá? E o momento que nós estamos vivendo, ele é muito propício para isso. Por isso que eu falo, investimentos pré-fixados e uso de inflação, eles são ótimos veículos para você pegar prazos maiores. Não estou falando aqui que nós vamos ter condições melhores daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas, num longo prazo, a economia é cíclica, ela passa por um momento de estabilidades, de bonanças, e aí se a gente tem prazo, a gente vai surfar bem essas possibilidades. E aconteceu isso, a gente pegar 2016, 2017, o ano que eu estava entrando no mercado, a gente tinha títulos que estavam oferecendo lá 13%, 14% ao ano, igual a hoje. O investidor investiu lá em 2017 a
14% ao ano um título para 10 anos de vencimento. Então ele ia ter esses 14 garantido. Chegou lá em 2018, 2019, o que a gente tinha? A taxa Selic tinha ido de 14% para perto de 8%. As expectativas, né, estavam mais calmas. E o investidor, em vez de ficar os 10 anos, ele com 3 anos resgatou esse dinheiro e ele não teve 14% ao ano, ele chegou a ter 30%, 35%. Mas como que acontece isso? O investidor, naquele momento que você foi resgatar, ele não conseguia investir num título que pagasse mais de 8% ao ano. Quando você falou que queria se desfazer de um título de 14%, ele pagou um prêmio a mais, ele te deu um ágio para ficar com aquele título, e aí você pegou uma rentabilidade maior. Então isso é uma sacada que pode acontecer no mercado. Não invista contando com isso, mas se você tem prazo suficiente, alguns movimentos que você pode fazer, principalmente nos momentos igual a hoje. Nós estamos, né, voltando aí para uma Selic a 11%, a expectativa para o final de 2025 já é colocada 14%. É óbvio que também você não vai conseguir... eu vou esperar a Selic chegar no melhor momento dela. O mercado financeiro, ele é dinâmico. Quando você achar que chegou no melhor momento, já passou. E amanhã ele tá uma... E aí a gente entra num outro ponto, que é muito importante no investimento, diversificação. Isso. E não é só diversificar em tipos de investimentos. A diversificação, que para mim é uma das mais importantes, se não mais importante, é diversificar no tempo. Então, se eu vou investir 100 mil reais, eu invisto 10 mil reais hoje, 10 mil amanhã, 10 mil depois de amanhã, que aí eu vou conseguindo pegar investimento, o pré-fixado, hoje a 11%, se subiu amanhã para 11,5%, eu peguei 11,5%, se subiu depois para 12%, eu peguei a 12%, se caiu depois, eu peguei a 11% de novo, então você vai fazendo o que a gente chama de preço médio. E aí você não fica à mercê de apostar todas as suas fichas no momento que às vezes não vai ser o melhor. Bacana, isso aí. E nós não falamos de inflação. Não, nem falamos de inflação e não vamos conseguir falar tudo, porque ainda tem multimercados, ainda tem uma pancada de coisas. Vamos falar dos que mais são falados aí. COI. Tá. O que é o bendito COI para quem não entende o que é COI? COI. Certificado de Operação Estruturada. Vamos lá. É um produto, né, basicamente que... pensa numa caixa, que dentro dessa caixa você tem várias coisas ali dentro. Só que quando você vai investir, você investe numa caixa e aí você acredita que tem as coisas lá dentro. Então, é um produto envelopado, tá? É um R$2 ou uma caixinha misteriosa? É o COI. Só que ele ficou muito mal falado no mercado e não é porque o produto é ruim. Você mesmo falou, né, Sérgio, que existem produtos, COIs, que te deram melhores rentabilidades, né, na sua carteira como um todo. E sim, isso é verdade. O problema é a forma que ele é vendido. Se você, na hora que for investir, alguém te falou que ele era muito rentável, muito seguro, e a questão da liquidez, volta lá naquele ponto. Você vai... Então, sempre entenda o que você está investindo. Vamos pegar um exemplo prático num COI. Eu tenho a possibilidade de investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Seja, eu abro uma conta hoje em alguma corretora que tem acesso internacional, que tem várias hoje no mercado que dão acesso rápido, ou eu posso também investir aqui. E aí, se eu invisto na Bolsa de Valores americana, por exemplo, se a Bolsa subir, eu tenho uma valorização do meu capital. Eu investi 10 mil, subiu 20% em 2 anos, eu... Foi 10 mil, né? Foi para 12 mil reais. Sim. Beleza? Tranquilo. Só que se cair, você vai para 8 mil reais. O que o COI faz? Ele permite que você tenha alguns parâmetros pré-definidos ali para te dar uma certa tranquilidade. Então, você prefere investir na bolsa e ver todas as oscilações dela, só que você também pode sair a qualquer momento. No dia que você quiser sair, em 2 dias seu dinheiro está na conta. Ou você prefere investir aqui num COI que você tem que ficar 2 anos, isso é um parâmetro que você não pode fugir, você tem que ficar 2 anos. Porém, eu vou te dar a rentabilidade que a Bolsa Americana subir, só que se essa rentabilidade for menor do que 10% ao ano, eu te garanto 10%. E se a Bolsa Americana cair, eu também te garanto no mínimo 10% ao ano. Ou seja, eu vou ficar preso 2 anos, mas em contrapartida, o meu pior cenário é sair com 10% ao ano. Com 10% ao ano. O que você prefere? Ter essa possibilidade de sair a qualquer momento e não ficar preso 2 anos, mas participar da oscilação, ou ficar preso 2 anos, mas tendo o pior cenário de 10%? Então, na verdade, não é que o COI é ruim, é a forma como ele foi vendido e a forma como ele é vendido até hoje
que faz ele ter a fama de bom ou mau mocinho, né? Exatamente. E É por esse isso- é um exemplo que eu trouxe de COI. Você Não, mas é o tem- melhor exemplo de todos, né? Porque eu acho que não só o COI, como todos os outros mais voláteis, né? Que não são tão seguros como uma renda fixa, um CDB. Se não tiver um assessor colocando na transparência, ó, esse é muito bom, porém tem um ponto negativo. Nenhum fundo tem só pontos positivos, gente. Então, se o seu assessor não falar a E por que realidade, que ele cuidado. ficou mal falado? E aí, hoje, se você pesquisar por COI no Google, a partir de daqui 10 minutos você vai receber dezenas de pessoas que falando mal, e principalmente porque o seu assessor está colocando rios de dinheiro no bolso, por isso que ele está te empurrando esse produto, te oferecendo esse produto. Gente, eu vou te falar, a maioria do que você vai receber são anúncios, pessoas que estão pagando para essa mensagem chegar até você. E essas pessoas estão vendendo um produto por trás. Então elas estão pegando uma narrativa para endossar um produto que ela quer vender também. Então, não assuma isso como verdade. Sim. Tá? E aí vamos falar de remuneração. Como que se dá a remuneração do COI? Eu dei o exemplo aqui que o COI, ele tem esse COI de 2 anos. Sim. A remuneração geralmente, média que a gente tem, é de 1% sobre o volume que você investe por ano. Então, se o COI tem 2 anos, o que o cliente está pagando de forma indireta, o cliente não vê isso, ele está pagando, investir 100 mil reais, você está pagando 2 mil reais. 2 mil. Só que quem está vendendo, o assessor de investimentos e o banco, recebe isso no momento da aplicação. Então, se tem 2 anos, ele recebeu 2 mil agora. Só que quando você dilui no tempo, ficou 1%. E quanto que é a remuneração do assessor de investimentos num CDB de 2 anos? Ele é muito próxima. Uma remuneração hoje no CDB, ela varia entre 0,6, 0,7 ao ano. Ao ano. E também o assessor e o banco recebem no momento da aplicação. Se o investimento tem um prazo definido, a remuneração do assessor e do banco já é no momento da aplicação. Essa é uma outra dúvida que não está no roteiro, mas é interessante a gente falar, porque muita gente, os leigos que querem começar, mas tem medo, falam, mas eu tenho que ficar pagando quanto pro assessor? Ele vai me cobrar comissão? Ele vai me cobrar mensalidade? Porque se meu dinheiro já é pouco e vai render pouco, eu ainda tenho que pagar mensalidade, eu não vou ter lucratividade nenhuma, meu assessor vai ficar com tudo. Então, existe esse 0,6%, mas aí o cara já pensa, olha o cálculo, né? 0,6%, mas se ele montou uma carteira para eu rentabilizar 1% ao mês, ele tá pegando 0,6%, tô trabalhando para ele. Não, o seu rendimento é 1% ao mês e o dele é 0,6% ao ano. Então você pega o 0,6 dele e divide por 12. Exatamente. É o que daria ao mês, que é 0,0 alguma coisa. Todo mundo tem que pagar a conta, gente. Ele tá te assessorando, ele tá te colocando numa carteira de investimentos para o seu patrimônio crescer e, obviamente, todo mundo tem a parte muito dessa. também, eu acho que os assessores, né, e a gente tem certa culpa nisso, que lá no começo, né, principalmente quando... Isso que eu te falar, antigamente não era assim, né? Sempre foi, a XP começou a popularizar o mercado, né, fez um excelente trabalho, mas o que a gente via? Não, ó, você tem um assessor de investimentos, é de graça. E de fato, não é que é de graça, ninguém trabalha de graça, mas ele é um custo indireto. Você, cliente, se você abrir uma conta lá na corretora, for investir sozinho, você vai ter as mesmas taxas nos investimentos do que você vai investir com um assessor de investimentos. A diferença é, quando você investe com um assessor de investimentos, a remuneração que o banco ganharia sozinha, ele está dividindo com o assessor. É basicamente e assim que funciona. Então, e aí eu falo outra vantagem. Eu, como assessor de investimentos, eu converso direto com a tesouraria do banco, que é quem monta os produtos. O cliente não tem acesso. Então, eu consigo brigar. O Sérgio, ele precisa do investimento com essa taxa. O Sérgio não vai conseguir ligar lá se não tiver essa taxa. Você vai falar com o computador lá, se você estiver sozinho. Então, o assessor de investimento... O aplicativo hoje já começa a bombardear a gente ali no CDI mais tanto, CPCA mais tanto, você fala, cara, você só passa, você nem vê mais. E aí, essa questão da remuneração, de novo, ela é indireta, tá? Na parte da assessoria de investimentos. E agora, né, isso é até novo, agora a partir de novembro, foi o primeiro mês, né, que completou, que... os bancos e corretoras, eles são obrigados a fornecer para o cliente um extrato de quanto que foi a remuneração indireta que o cliente pagou. Justo. Então, agora, o cliente vai saber também tudo que ele paga. E aí, muitos assessores começaram a ficar, até entrar em pânico. Nossa, o que vai acontecer? Porque o gerente... Vou ter que mostrar o quanto que eu tô ganhando. Mas o seu cliente tá mostrando quanto que ele tem colocando na sua mão o dinheiro? Exato. E aí, a gente consegue mostrar o quê? Que a remuneração, ela é baixa.
quando o assessor de investimentos começa a percorrer sua carreira, ele depende de uma carteira de volume de É de volume. O investimentos volume tem que ser grande. para ter uma remuneração. E aí, só para vocês fazerem uma conta, o termo que a gente usa no mercado, né, ele chama ROA, o retorno sobre o volume financeiro sobre assessoria. Então, qual que é o seu ROA como assessor de investimentos? Ou seja, o retorno que eu, Rafael, assessor de investimentos, tenho sobre aqueles milhões que eu tenho sobre a minha assessoria. O ROA hoje, médio, na assessoria de investimentos, ele é 0,4% ao ano. Só que é 0,4% o que chega no escritório. Não é assessor que recebe isso, porque tem um escritório que remunera ele. Então, é uma remuneração... Normal, a empresa tem os custos fixos, tem o aluguel do escritório e tudo mais, depois tem o rateio. Exatamente. Então, é uma remuneração e que aí hoje, né, eu passo um outro alerta. Existe hoje no mercado a possibilidade de uma remuneração diferente. Então, você pode remunerar o seu assessor sem ser de forma indireta, onde ele vai sendo remunerado de acordo com cada produto que ele te oferece. Aplicou no COI, o assessor recebeu. Aplicou no CDB, o assessor recebeu. E isso é transparecido na hora de você falar com o seu cliente, falou, ó, esse título aqui que eu tô te sugerindo você investir, o seu dinheiro, o suado que você juntou, eu recebo X. Isso aí, assim, não sei se vocês fazem isso nessa hora, mas eu como cliente que invisto e eu tenho um assessor, eu gosto dessa transparência para falar assim, não, justo, você precisa ter o seu valor, mas é bom você me falar o quanto que eu também vou ganhar, o quanto que você vai levar nessa para saber, não, que legal, bacana, eu ganho, você ganha, todos ganham. Né? Mas eu acho que é interessante. Nós vamos chegar nessa parte aqui, quando você tá, eu coloquei aqui a parte que você vai falar desses aspectos para novos assessores, mas ainda falta um aqui para a gente terminar, que é um dos mais falados, é aquela pessoa insegura de tudo, que não tem dinheiro para aportar todo mês ali, já aposentou, ou então não tem uma renda ali, mas recebeu um dinheiro, ou então tem a renda, mas não tem renda para sobrar e aplicar. Mas apareceu lá 50 mil reais numa herança, alguma coisa, um processo, um seguro, e de repente fala, não sei investir. Aí chega um monte de familiar, amigo, primo, o internet, cara, vai no tesouro e tá tudo certo. Explica aí o bendito tesouro que, apesar de ser uma coisa fácil, tá no Google ali, a maioria não entende. Certo. Tesouro direto. Nós falamos de CDB, LCI, LCA. Isso. Você está emprestando dinheiro para o banco. O que é o tesouro? Você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Pro Tesouro Para Nacional. o governo. Pro governo mesmo. Ah, eu não quero emprestar dinheiro para o governo. Gente, toda a economia é lastreada em títulos do Tesouro Direto. São os títulos públicos. Todos os bancos, eles investem o que sobra deles no Tesouro Direto. Isso é o que lastreia a economia, né? Então, existem outros fatores, não vou entrar em complexidade. Mas é o investimento mais seguro do país. Sim. Então, antes de qualquer coisa acontecer com o Tesouro, para o Tesouro quebrar, todas as empresas já quebraram. Não, o Os país bancos já quebraram. afundou. Então, assim, não existe investimento mais seguro do que o Tesouro. E aí é o que a gente chama, né, do ativo livre de risco, ou seja, ele tem o menor risco. Se ele tem o menor risco do país, eu vejo se uma rentabilidade do investimento é boa ou ruim, comparando com a dele. Se eu tenho o Tesouro Direto me pagando 11,25 ao ano, o CDB que eu tô querendo investir, ele é bom se ele pagar mais. E se ele pagar menos, pô, eu vou ter que assumir um risco maior do que o Tesouro para ter uma rentabilidade menor? Vai no Tesouro. Não faz sentido, vai no Tesouro. É isso. Exatamente. Só que, cuidado, vá no Tesouro Selic, tá? O que é o Tesouro Selic? É o Tesouro, os títulos, né, os LFT, tem essa sigla lá, que ele é atrelado à taxa Selic. Ele acompanha a Selic. Se a Selic tá 11, você ganha 11. Se ela tá 12, você ganha 12. Mas se ela tiver 8? Se tiver 8, você ganha 8. Porque você tem as modalidades do tesouro pré-fixado e dos tesouros atrelados à inflação. Igual eu comentei dos CDBs. E aí, se você investe nesses pré-fixados, você vai, às vezes, ficar preso num tempo. E já acontece muitas vezes, acha que o cliente nunca investiu, acha que tudo é tesouro, investe no pré-fixado para 10 anos, precisa tirar o dinheiro antecipadamente, e aí acaba perdendo dinheiro. Então, Tesouro Selic é um investimento ali que vai te render mais do que a grande maioria dos CDBs, e você tem acesso em um dia útil, você pode resgatar o dinheiro, a quantia que você quiser. Né? Perfeito, Rafa, perfeito. Cara, aqui a gente pulou alguns tópicos aqui, mas você falou de uma forma bem detalhada sobre a questão dos valores de IPCA e CDI, que estava aqui. Uma coisa interessante, porque a maioria que está começando a investir fala assim, não, eu quero viver de investimento, que é o que você falou. 1 em 10 milhões, viver de investimento. Ou, se você já tiver um bom patrimônio, que não é aquele gigante, mas é um patrimônio relativamente bom, e você tiver um aporte mensal,
pense que você pode sim se aposentar, às vezes, daqui a 10, 15 anos antes do seu prazo do governo e tudo mais. Só que eu queria que você explicasse a diferença entre o investidor que quer aumentar o patrimônio ou o investidor que ele quer, não, eu quero investir para ter renda passiva. Existe diferença? As duas são a mesma coisa? Existe carteiras diferentes para quem quer aumentar patrimônio ou para quem quer ter renda passiva? Explica isso. Eu acho que são etapas do processo, na verdade. Ou um é o começo, o outro é o fim. Um é o começo, o outro é o fim, exatamente. Porque se eu quero construir um patrimônio, geralmente é para que eu possa ter uma renda que, se eu quiser usar ou precisar, ela está ali disponível. E hoje, quando eu sento com o cliente para montar um planejamento financeiro, eu abordo dessa maneira. A gente avalia, né, tanto as despesas, como que é a composição familiar, os objetivos de curto e médio prazo, que aí é comprar uma casa, trocar um carro, expandir uma empresa. E aí os objetivos de longo prazo é você ter o seu patrimônio. E aí não estou falando só de investimento, seu patrimônio como um todo. O que você tem de imóveis, o que você tem de investimentos, que eles precisam dar uma renda que te deixaria confortável se você quiser diminuir o ritmo. Isso, para mim, que faz parte do planejamento financeiro. A gente avaliando isso, a capacidade de aporte. Então, eu ganho 10 e eu gasto 8, eu tenho 2 mil. E eu vou fazer com você um plano de como que você vai chegar, o quanto você vai chegar. E aí, esse objetivo que você tem lá na frente, a gente baliza do quê? No momento de construção de patrimônio, você ter uma carteira que te gere pelo menos 6% ao ano acima da inflação. Então, um juro real de 6%. Se você tiver uma carteira que está te gerando 6% acima da inflação, você está com uma boa carteira que está te gerando construção de patrimônio ao longo do tempo. Tá? E no momento que você quer viver de renda, é uma carteira que você vai precisar talvez de mais acesso rápido ao capital. Você não vai poder, às vezes, ter investimentos de 10, 15 anos. Sim. Né? Então você vai ter acesso mais rápido ao capital e aí você ter uma rentabilidade lá que a gente estipula de pelo menos IPCA mais 4% ao ano. Então, são perfis de carteira diferentes. Óbvio que existem as suas variações, mas não faça aquela conta que eu vejo muita gente fazendo. Eu tenho R$1 milhão na conta, pô, fulano podia ter colocado lá na renda fixa e ganhado 10 mil por mês. Gente, não, porque você vai ganhar 10 mil por mês, só que 10 mil daqui 10 anos, eu falo que vai valer 2 mil, 3 mil, 3 mil no máximo. Então, assim, não faça isso. Sempre quando você for pensar na sua aposentadoria, né? Às vezes é uma palavra que muita gente não gosta, mas diminuir o ritmo, pense que você precisa ganhar acima da inflação. Uma conta básica, que eu acho que vale, óbvio que não é exato. Pegue o valor de renda que você quer ter. Eu quero ter 10 mil reais de renda ao mês. Multiplica por 300. Esse é um valor aproximado de patrimônio de investimentos que você vai ter para gerar como rentabilidade acima da inflação o valor que você precisa. Significa o quê? Se eu tenho 10 mil reais vezes 300, qual que é a conta? 10 mil vezes 300? Nós estamos falando aí de 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Então, com 3 milhões de reais, você consegue gerar tranquilamente uma renda de 10 mil por mês. Mas e o restante? É basicamente inflação. Se você tiver 3 milhões, eu te garanto que perpetuamente, ou seja, até o fim da sua vida, você vai ter os 3 milhões com o mesmo poder de compra e os 10 mil com o mesmo poder de compra. O que ele está querendo dizer é o seguinte, os 3 milhões a 1%, ele gera 30 mil. Então você não precisa sacar os 30 mil. Se o seu objetivo é gastar 10, o seu patrimônio lá continua rendendo, porque agora tem 3 milhões e 20 mil. 3 milhões e 40 mil. 43. Então, aqueles 20 mil de sobra que você não está sacando, ele continua rendendo os mesmos 1%, já incidindo sobre o que você já tem de lucratividade. É isso que ele está querendo dizer. Não saque todo o rendimento, senão seu poder de compra vai virar nada daqui a 10 anos. Então, saque o seu objetivo e aí seja feliz. Que daqui 10 anos você não vai estar sacando 10 mil, você vai estar sacando 30, porque é o valor de 10 mil de hoje. É isso aí. A gente falou das questões dos fundos que cobram imposto de renda e os que não cobram. Bacana demais. Cara, eu acho que para quem quer começar, essa foi a aula. Falamos do basicão, daquele cara que começou a ter o dinheirinho. Explicamos aqui no detalhe o que significa cada fundo, os mais falados, onde você começa a investir, quais são os seguros, você não vai perder seu dinheiro. Nem chegamos a entrar em ações aqui, porque senão é outro podcast. É outro episódio pra gente falar de ações, bolsas de valores, trade, então. Aí nós vamos, falar de outras coisas aqui. E aí, vamos falar agora
Já que se você quer investir, ok. E você quer ser um assessor de investimento, né? A gente podia até fazer outro episódio, né, Caio? Em vez de fazer assim, ó, corta esse episódio, acabou. Agora vamos falar na outra semana. Como ser um assessor de investimento. Para quem quer investir, gente, a aula tá aqui. Agora, eu quero fazer uma carreira, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu quero sair do meu trabalho e tudo mais. Amo investimentos, adoro falar sobre isso. Quero virar um assessor. Aí nós estamos falando também com o cara, que é o Rafa, que hoje, além de ser investidor, assim, além de ser assessor há 8 anos, hoje você forma novos assessores. Aí a pergunta, eu quero que você resume assim, sobre essa questão de formar novos assessores. Gente, quem quer o Instagram do Rafa, tá aqui na descrição do vídeo, pode acessar lá, chama ele, né? Ele vai te oferecer ali um material bacana, vai te dar mentoria junto ali, né? Acompanhando presencial com a pessoa, no caso ali online, se você for fora de Uberlândia e tudo mais. Mas eu quero fazer uma transição de carreira e quero ter uma nova profissão. E quero virar um assessor. Aí, Rafa, resume pra gente, né? Pra gente poder até encerrar aqui. O nosso tempo já tá estourando. O que a pessoa precisa para se tornar um assessor de investimento? Certo. Bom, o que motiva a pessoa a ser um assessor de investimentos, né? Eu acho que é a maneira do que se fala no nosso trabalho. Um assessor de investimentos, ele não é contratado, não é um CLT na maioria das vezes. Ele é um autônomo, onde ele se credencia a um escritório que tem um vínculo com uma instituição financeira. Então, vou dar um exemplo, né? Hoje eu sou sócio da Rocha Investimentos, que é credenciada ao Banco Safra, o segmento do Safra Invest, que faz, né, toda essa ponte. E aí o assessor de investimentos, ele começa a captar clientes e fazer assessoria, né, dos investimentos desses clientes. A remuneração dele, como a gente falou brevemente, ela é variável, então, de acordo com as aplicações, com o volume da carteira do assessor vai crescendo, vai aumentando a remuneração. Então, por si só, é uma remuneração que não tem teto. Se você tem hoje 10 milhões de recursos sobre a sua assessoria, você vai ganhar X. Se você tiver 100 milhões, provavelmente você vai ganhar 10X. 10X. E assim por diante. Então, é uma profissão muito escalável, tá? E também ela traz, eu não gosto do termo, né, mas certa liberdade. Óbvio que cada escritório tem as suas normas, a sua cultura, né, uma empresa, você vai estar ali, por mais que você seja um autônomo, você vai estar se vinculando a essa empresa e você vai ter que andar junto, senão não vai fazer sentido, mas você tem uma flexibilidade, né, tem escritórios que você pode trabalhar 100% home office, tem escritórios que tem um modelo híbrido, então é muito tranquilo. Isso é o que motiva a pessoa vir para o mercado financeiro, trabalhar como assessor de investimentos. Porém, o que as pessoas mais acham é que ela vai chegar, vai começar agora a ler telas de números, vai acompanhar o mercado e vai ser igual nos filmes. Vai receber uma carteira de cliente do tamanho de um livro, Exatamente. Vai ligar para todo mundo e falar, hoje você vai investir quanto? 1 milhão na sua carteira. Não, não é assim. Exatamente. E nada mais é a profissão do assessor de investimentos do que uma profissão de vendas. Ela é 80% uma profissão comercial e 20% uma profissão técnica. Óbvio que quanto mais conhecimento técnico você tiver, você consegue se destacar no mercado e o seu cliente consegue perceber isso. Mas se você não for uma pessoa comunicativa, você tiver disciplina, né, para trabalhar com vendas, então, cara, um assessor, eu falo, você vai ligar para 100 pessoas, você vai conseguir fazer 10 reuniões dessas 100 ligações. Dessas 10 reuniões, talvez você faça um cliente. Talvez você faça um. Então, não é uma profissão fácil. Então, é uma profissão muito voltada para a área de vendas, mas ela tem toda essa, vamos dizer, estigma aí, né? Tem que saber fazer conta. Tem que saber fazer conta, né? É importante. Mas eu acho que fazer conta, fazer conta, ser um vendedor, conseguir entender sobre investimento, tudo isso você aprende. É isso que eu ia te falar. O cara é bom de venda, bom de comunicação, mas ele sabe fazer as contas bem rápida, mas é leigo nessas questões de fundos, de investimento, as partes técnicas. Junto com você e com a Rocha, vocês capacitam uma pessoa para se tornar um assessor bom de investimentos. Exatamente. Tudo que é questão técnica, a gente consegue criar. Eu comecei no mercado, eu não sabia o que era Selic. O meu primeiro dia como assessor de investimentos, eu não sabia o que era Selic.
Maravilha. É óbvio que eu entrei de uma maneira que eu estudava de verdade. Eu estava tomando banho assistindo uma live de mercado financeiro, né? Eu respirava aquilo a todo momento. E nós estamos falando de 8 anos atrás. Hoje o sarrafo está subindo também. Mas isso é tudo aprendido. O que a pessoa precisa para entrar no mercado financeiro, ela precisa ser aquelas pessoas mordedoras de mesa. Ela precisa ter garra, ter muita disciplina e ter tesão para vender. Se você é uma pessoa que, né, fica satisfeito quando você abre uma conta de um cliente, faz uma venda, cara, o resto você consegue aprender, né? E aí, não somente com a Rocha, eu hoje, né, me dedico também para auxiliar, né, assessores que estão começando ou já estão na profissão a aprimorarem cada vez mais. Beleza. Além do seu arroba do Rafa, tem o arroba do Rocha também? @Rocha_investimentos. Tá aqui na descrição do vídeo o arroba do Rafa e também da empresa que ele tem, que é a Rocha Investimentos. Tá com dúvida? Chama aqui o Rafael, que ele vai te dar todo o suporte se você quer investir ou também se tornar um assessor. Cara, dá sua mensagem final aqui agora pra gente, falando de o que você acha que vai ser o cenário de investimento nos próximos anos aqui, no Brasil especificamente falando. Bom, pergunta de milhões, né? Como um profissional de assessoria de investimentos, a gente também não pode achar nada, tá? Preveja o futuro. Não prevejo o futuro, né? Eu acho que tem muita gente que quer ser profeta do passado ainda, né? E ainda erra, né? E no Brasil tem aquela piada, né? Que você... no Brasil você consegue às vezes errar até o passado de tanta incerteza que a gente tem. Então se a gente vive, né, um cenário de incerteza, a gente não sabe, e não é nem falando de questões políticas, mas econômicas. A gente teve eleições nos Estados Unidos, a gente está passando por uma mudança ali, guerra na Ucrânia e tudo mais. E te falo, desses 8 anos que eu tô no mercado, 80% dos momentos foram momentos de incertezas. Então não fique esperando, eu vou esperar o melhor momento para investir. Você nunca vai achar esse momento. Então é ter consistência. Antes de você procurar investir melhor, comece poupando. Acho que essa é a primeira dica. Crie o hábito de poupar e comece a diversificar o seu investimento no tempo também, igual eu falei. Começo a investir, eu vou começar pelo Tesouro Selic, começa investindo um pouco hoje, um pouco no mês que vem, e vá aos poucos, saindo da poupança também, não vá de uma vez, porque, né, a gente é cheio, né, faz coleção aqui no Brasil de ex-investidores de Bolsa de Valores, né, a gente vê pessoas, então vá aos poucos, vá diversificando ao tempo e procure profissional. Eu acho que isso é importante, e aí não se importe com o cenário. Se você ficar com essa cabeça, eu vou esperar o melhor momento, eu vou esperar tal coisa acontecer, você nunca vai começar, nunca vai chegar. E você tende a errar. Isso é estatística, né? Eu não sei qual estudo que é, mas voz da minha cabeça agora, grande maioria dos investidores, eles acabam perdendo dinheiro por investir no momento errado. Então, todo mundo tá falando de Bitcoin de novo, porque tá na máxima. Sim. Todo mundo volta a falar vai, bobo! Compra Bitcoin lá na alta. De renda fixa. Então, é momento de investir em Bitcoin ou não? Investe um pouco, investe o mês que vem também, se ele subir ou se ele cai. Então, diversifica no tempo. E procure um profissional para te auxiliar. E lembre-se, um profissional da assessoria de investimentos, você precisa confiar nele. Você precisa ter o santo tem que bater, né, entre vocês, e aí vocês vão conseguir fazer uma relação de longo prazo. É um casamento. É um casamento. É um casamento. Se você não confiar no seu assessor, vai estar cuidando do seu patrimônio. Né? Se você não gosta dele, você vai confiar em alguém que vai querer te dar o tombo? Não é possível, isso aí não existe. E é o que você falou, não tem um melhor momento. O dia que eu tiver a minha casa própria, eu caso. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 anos. Ou pode não ser. Aí eu casei. Não, agora eu vou esperar pagar a casa, ter um trabalho muito bom para ter filhos. Vai durar quanto? Você nunca vai ter esse melhor momento. Se você tem condições, faça. O resto, quem vai te dar isso aí é o próprio tempo e as suas escolhas. Então o que o Rafa falou basicamente é o seguinte: defina um objetivo, claro, o que você quer. Eu tenho pouco, mas eu já quero começar a investir. É o famoso de grão em grão, galinha enche o papo. Você começa com 200, com 200, com 200. Por ano é 2.400, mais um rendimento. Isso em 10 anos, você já vai estar com quase 40 mil reais de investimento. Se você estivesse investindo assim pouco, você não percebe que isso em 10 anos vira um bolo muito grande. Então defina o objetivo do que você quer. Escolha um assessor de confiança. Literalmente, tenha um match com ele, né? Cara, o cara tem que ser teu amigo ou tua amiga. Mas ele tem que ser uma pessoa que você confie. E ele também tem que confiar em você.
certo? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, poupe. É assim que começa a você fazer um investimento para crescer o seu patrimônio. Rafa, obrigado pela presença, adorei o papo, a gente poderia ficar horas falando disso aqui. Esse aqui é podcast para dias, para a gente ficar falando de tudo aqui. E obrigado pela presença, pelo papo. Mais uma vez, você que está vendo o vídeo aqui, quer falar com o Rafa, quer saber, tá tudo aqui, o link dele na descrição. Vamos agradecer mais uma vez aqui para encerrar esse episódio os nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Encanto de Minas, Ecos Black Imóveis, sempre nos apoiando. Muito obrigado por esse fim de ano e vocês nos apoiando até o momento. Fiquem com Deus, até o próximo episódio.